Olá, meninas! Seja bem-vinda à nossa live, à nossa semana de live, que vai trazer muito conteúdo muito bom para vocês. E com certeza a gente vai estar a semana inteira aqui juntas. Meninas, hoje nós vamos trazer para vocês uma colega que eu fiz mentoria já com ela, uma mulher fantástica que eu tenho muito prazer em apresentar para vocês. É uma terapeuta holística e a gente vai estar falando como interpretar as emoções de uma maneira mais saudável agora, nesse momento que a gente está vivendo, e também pela vida fora, com as nossas crianças e assim por diante. Então eu vou chamar aqui a Cíntia Cerutti, que vai nos... Ai, pera um pouquinho só, cadê você, Cíntia? Vou chamar a Cíntia, cadê? Porque entrou uma outra pessoa aqui para convidar para a live. Vamos aguardar a Cíntia entrar. Meninas, fazem perguntas para nós. Ah, a Cíntia já está chegando. Manda aí, enche de coraçãozinho aí para a Cíntia, manda para os seus amigos para participar. E vamos fazer, vamos trazer muita coisa legal aqui hoje. A Cíntia entrou. Seja bem-vinda, Cíntia, à nossa live aqui hoje junto com as clientes da Chique Elegante. Muito obrigada pelo convite. Espero poder colaborar com vocês aí um pouquinho nessa interpretações de emoções que a gente está, né, numa caixinha de curto-circuito. Sem dúvida, uma caixinha de curto-circuito. Você disse bem, viu? Porque a pandemia a nossa vida sempre foi difícil interpretar as emoções, né? Mas agora, no último ano, eu acho que ficou ainda mais difícil. Sim. Então, Cíntia, eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiro, fala de você, Cíntia. Me fala quem que é a Cíntia que hoje... pessoal, a live hoje, se vocês usarem o código da Cíntia Cerutti no site, vocês vão ter 15% de desconto até o dia 30. Daqui a pouco eu coloco o código aí para vocês. Então, a Cíntia ainda está trazendo desconto. Manda bala aí. Então, quem sou eu? Bom, eu me especializei em terapeuta holística com bioconexão e biometafísica. Que a bioconexão é uma terapia onde a gente se conecta com o nosso eu interior, o nosso eu inato, né? Que a gente vai quebrando crenças e medos. E a biometafísica é quando a gente faz a leitura facial, que a gente consegue pegar alguns trauminhas das pessoas através da face. Porque o nosso corpo, ele se manifesta. Você vai ter que fazer uma leitura facial minha aí? Alma! Verdade! É bem legal. É bem legal. Assim, a sobrancelha tem um porquê dela ser de um jeito, até as marcas do rosto, até o que às vezes é um acidente que ficou uma cicatriz por causa do acidente, não, tem um porquê. E cada parte do teu rosto é uma idade. Então é muito legal, a gente faz um estudo, é bem interessante. Cíntia, e como as pessoas que quiserem passar com você, conhecer mais o seu trabalho, aí você está atendendo agora via Skype, como que é? Via internet dá para a gente entender, via Zoom, via WhatsApp, a gente consegue fazer atendimento perfeitamente, consegue falar. E você faz a leitura, agora eu vou fazer uma pergunta, que eu fiquei curiosa. Na leitura que você faz, você vai falar sobre as emoções da pessoa, que a pessoa já passou. Tem alguma coisa... E até mesmo que pode vir passar. Oi? Por quê? E até mesmo que pode vir passar. Porque essa leitura facial, na verdade, as emoções, ela é a geradora das nossas doenças. Nossas doenças todas são provocadas através da emoção. Então, cuidar da emoção é cuidar da saúde. Ela está relacionada a 100%. E, às vezes, o teu comportamento gera um padrão e vai criando marcas que lá na frente, com o decorrer da vida, você pode vir a ter alguma doença. Então, quando a gente fala que uma doença é hereditária, como uma doença, não, né, é de família, não é. É que o teu padrão de viver é igual ao do teu pai, da tua mãe, e você vem seguindo, então você tem a doença. Porque vamos dizer que a gente nasce com todas as cápsulas dentro da gente. Predisposição. E elas vão abrir ou não de acordo com a maneira como você vive. Verdade, sem dúvida. Eu estudei um pouco a respeito das doenças, né? E na linguagem do corpo.
Mas eu me sentia pouco à vontade quando, na época que eu estava estudando, que eu olhava para as pessoas assim, você percebia algumas coisas e falava, não, não, não quero ver. É melhor, às vezes, a gente nem ver. Então, mas na verdade, assim, eu tô olhando para você e eu não tô fazendo leitura nenhuma. Porque a gente faz na intenção assim, de ajudar a curar a pessoa. É isso aí, verdade. Ô, gente, então quem precisa, depois eu vou deixar aqui o contato da Cintia, mas se não procura a Cintia Ceruti. E eu vou colocar daqui a pouco aqui para vocês o nome dela para o cupom e também vocês seguem ela para de repente marcar, ter aprender mais sobre as emoções, que hoje o que a gente vai falar aqui é sobre as emoções. Então, como interpretar as emoções de uma maneira mais saudável? E aí a gente vai começar com a primeira pergunta. O que gera emoção? Me fala, Cíntia, Então, passa pra... parece uma coisa meio óbvia, né? Mas o que gera as emoções em geral, tudo começa pelo medo. pelo Medo medo. de perder, medo pelo medo, medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de não conseguir, de ser impotente, medo de perder o controle. Então, todas as nossas emoções são geradas através de um medo. Então, esse medo, né, quando vamos supor, eu perco o controle de alguma coisa, isso me gera uma frustração, uma raiva, uma explosão. Então, toda ela começa pelo medo. Entendi. E mesmo quando a criança nasce, ela já nasce já com esse medo, porque na realidade a gente vem com medo, talvez pela Na verdade, sobrevivência. assim, a própria criança, ela está protegida dentro da barriga da mãe, né? Ela não tá, ela está sendo alimentada direto. Quando ela nasce, ela tem um novo. Então, ela já, até o choro já é aquela expressão assim: o que que eu vou fazer agora? Tem alguém para me proteger? Então, quando ela, por exemplo, a criança, quando ela pede comida, ela faz como? Chorando, que é a maneira que ela tem como se comunicar. Porque ela está sentindo o quê? Uma emoção, ela está sentindo eu preciso ser pego, eu preciso ser alimentado, porque ela tem essa dependência. Então, é tudo gerado em relação a isso. Tudo é fundamentado em cima do medo. Então, quando a gente deixa de ter o medo, a gente consegue perceber, eu estou sentindo medo. Esse medo, ele está me protegendo, ele está me limitando, a gente consegue ter o controle das emoções. Porque o Nossa, medo, ele é positivo quando ele está dando um alerta. Você não, não, conseguiu me ouvir? tô ouvindo sim. É que travou aqui para mim, desculpa. Então, se a Não, gente está no precipício, está à beira de um precipício, a gente vai dar o próximo passo, a gente tem o medo de dar o próximo passo, porque a gente sabe que a gente vai cair e vai morrer. Então, tem esse medo, ok. Então, ele foi um alerta. Agora, quando aquele medo é limitante, ele te proíbe, ele te paralisa de sair do lugar, ele não é legal. Então, quando então, você está consciente a isso, você está dominando as suas emoções. entendi. Agora, o limiar é bem difícil de você perceber quando você está dentro da situação. Você perceber quando o medo está sendo benéfico e quando ele está sendo maléfico. Tem alguma. Porque quando você está dentro da situação, é só você saindo, olhando por cima para você ver a situação, para você enxergar o que está acontecendo. Mas é muito difícil quando você está emaranhado lá naquela situação, você enxergar. Tem algum truque aí? Tem. Pode perceber quando ele Porque está. acontece, Andréia, porque nós somos a vida inteira doutrinados a ver tudo dentro de um padrão, dentro de uma caixinha. E a gente tem que sair fora dessa caixa, sair fora dessa situação, começar a ver o todo, o contexto, porque a gente está muito no conteúdo. Quando a gente consegue ver o contexto em todo, a gente consegue sair um pouquinho desse medo e ver se ele está sendo uma crença. Às vezes é aquela coisa boba que a mãe fala, não vai fazer isso que você vai se queimar, não sai porque vai chover. E aí vai criando umas crenças que acabam te limitando. Então você vai falar assim, não, peraí, a gente já é madura, a gente tem agora o conhecimento, né? Tem, não vai acontecer nada, eu posso fazer. Eu acho que a sua internet tem uma travadinha. Você fala assim, a gente já é madura, aí depois travou. Nós já somos maduros, então a gente consegue ter esse discernimento do que está sendo as nossas crenças que estão nos limitando ou não. Mas sabe por que, que às vezes a gente não consegue? Porque muitas vezes o nosso foco está no outro e não na gente. É. E você sabe que isso é tão normal do ser humano, né? A gente perceber o outro e não perceber nós mesmos, olhar o que o outro conseguiu e não o que a gente, o É. quanto a gente
tá regando a nossa grama lá, é mais fácil olhar do vizinho. Parece que a do vizinho é mais fácil. Ele cresceu Parece mais que é tão E parece que é tão simples isso, né? Porque a gente é uma das coisas que são passadas para a gente, que é a nossa cultura. Quando você está olhando muito para você e não está olhando para os outros, você é chamado de egoísta. E a gente não quer ser egoísta. A gente quer ser bom. E aí a gente acaba sempre doando mais do que olhando para a gente. Então, quando a gente começa a olhar para a gente começa a melhorar bastante as nossas condições de emoções. Então também tem um limiar aí entre você ser egoísta e você ser bom ou não. Quando você é criança, tudo a mãe fala, não, divide, não, sei lá, toda aquela coisa assim de que para a criança não ser egoísta. Mas a gente precisa ter o nosso lado egoísta para nós mesmos nos conhecermos e assim. Perfeito. É bem a história do avião, né, Andréia? Quando você está no avião, o avião está caindo, a máscara não tem que ser primeiro em você para depois ir para o outro, para você ter condições de salvar o outro. Então é a mesma coisa na vida. Eu tenho que primeiro estar bem, eu tenho que estar centrada, estar em mim para poder ajudar o outro. Porque sempre vai ser pela metade. E eu vou estar sempre me frustrando. E aí, quando a gente se frustra, o que a gente faz? Gera um monte de química dentro da gente e a gente vai procurar muitas vezes em cima de compulsividade, a gente às vezes acaba exagerando em umas compras, né? A gente compra o que não precisa, porque a gente está. Mas aí quando a gente compra, não é bem aquilo, a gente volta a se frustrar de novo. Ou a Sim. gente come uma. Ah, tô com uma vontade imensa de comer um chocolate, a gente come né, a caixa de bombom inteira e tô frustrada de novo. E aí ainda é pior, porque a gente começa a colocar um peso no sentido, nossa, eu comi, não podia ter comido, eu estava de regime, meu Deus, não sei o quê. Aí começa a vir outras paranoias e outras coisas em cima disso. Sem dúvida, é verdade. E deixa eu vir mais uma pergunta aqui. Esse nosso novo normal tem provocado muito mais o medo. E o medo eu acho que é até diferente, porque nós nunca passamos por nada similar e nem imaginamos passar, né? O que que você me diz disso? O medo está sendo gerado maior agora, Andréia, porque a gente não tem mais perspectiva de vida, né? A gente não sabe quando isso vai acabar. No começo era 3 meses, passou para 6 meses, um ano, em abril melhora, chegou em abril a gente está sendo prorrogado e estão trazendo feriados prolongados, enfim. A gente não sabe mais aonde vai acabar. Então, o medo do desconhecido é um dos maiores medos que a gente tem, que aí a gente perde o controle. Todos nós somos controladores. Uns pouco, um mais, outros menos, mas todo mundo quer ter controle, a gente não quer ser pego de surpresa na vida. Então, isso gera um medo enorme. Como que eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã? Ou pior, eu vou pegar esse Covid, eu vou ser entubado? É, eu Esse acho está sendo, que está gerando, que está aumentando cada vez mais o nosso medo. e esse medo, além do que a gente estava conversando anteriormente, ele é o que acontece com o outro, como que você comentou que o que acontece com o outro, a gente acaba revivendo a É mesma. aquilo que a gente estava batendo um papo antes da blindagem, né? Da gente se blindar, mas não é o blindar louco, não vai acontecer nada comigo, eu vou sair na rua, eu vou no mar, eu vou na piscina, eu vou no shopping, não é isso. O que eu estou falando assim, a blindagem, a gente blindar das notícias negativas. Porque quando a gente está chorando a morte do outro, que a gente nem conhece, né? Que às vezes a gente vê uma reportagem, é uma família que está passando, perdeu todo o pai e a mãe, que está no UTI esperando, a gente fica naquela, né, se contaminando, vamos dizer assim, com a notícia ruim, a nossa mente ela não sabe o que é nosso e o que é do outro. É como se eu estivesse naquela dor também. É, E isso faz abaixar a nossa resistência. O medo, é isso que é o pior de tudo. O medo, ele baixa a nossa autoimunidade. Ela baixa a nossa imunidade. E é por isso que hoje a gente está vendo cada vez mais pessoas pegando o Covid. Porque a imunidade do pessoal já foi para o saco. sem dúvida. E se você pega também, a humanidade vai mais pro saco ainda, viu? Porque é meu caso. Mas é, o que o medo influencia na vida das pessoas? Como que você está vendo o medo influenciando? Hoje a gente já tem o que o medo está influenciando na vida das pessoas a ponto de elas saírem todas lá para praia, fazer mil uma coisa em vez de ficar em casa. Esse problema, as pessoas têm ou o medo, ou a pessoa está se fechando, está deixando de viver, ela está entrando em depressão, ela está ficando fechada, deprimida,
e ela não está projetando a vida. E a gente está aqui para viver, né? O corpo é movimento o tempo todo, né? Ele pede movimento. E ou seja, ele está estagnando ou está fazendo o antifóbico, né? Que aí ele está indo para fora, ele está, não, já que eu vou morrer, eu vou aproveitar tudo e vou embora. Então, que eu morra, né? Bebendo cerveja na praia. Então, a galera está fazendo um pouco isso, está tendo esses dois extremos, porque está causando a parte extrema dos dois. Ou eu vou ficar muito fechada e eu não vou ter mais contato com ninguém, ou eu também vou sair, vou aproveitar e dane. Se eu tiver que morrer, que morra, mas eu vou estar vivendo, Esse né? medo já dominou a pessoa. A pessoa já Já. nada do medo quando ela está agindo desse jeito que a gente olha e fala assim, nossa, mas é um bando de doido. Mas a pessoa já está dominada. Na verdade, nós estamos sendo dominados pelo medo, né? Se você ficar ouvindo a mídia, notícias o tempo todo, o medo está aí. Você sai na rua, você vê as pessoas com medo, né? Se você sair, por exemplo, outro dia eu fui abrir o portão de casa para pôr o lixo. Eu não estava de máscara, eu estava na calçada da minha casa, eu só saí para pôr o lixo e voltei. Passou um cara de carro e falou assim: olha a máscara! Tipo, você entendeu como que tá a neura das pessoas? Eu não estava tendo contato com ninguém, eu não precisava da máscara naquele momento, eu estava só pondo lixo. Mas eu não estava saindo à rua, eu estava só pondo lixo na calçada, né? Então, assim, as pessoas já estão dominadas pelo medo. Então, você percebe pessoas dentro do carro que poderia estar respirando sem a máscara, sozinha, ela está de máscara. Então, você percebe as pessoas o tempo todo em estado de alerta, E o né? que falaria para as pessoas, para, no caso aqui, como parar de olhar para fora e olhar para dentro de nós? Para até conseguir vencer esse medo. Primeiro, essa blindagem que a gente comentou há pouco, de parar de ouvir um pouco de notícia ruim. Eu não preciso, né, a hora, né, nesse momento que a gente está vivendo, é maravilhoso ser ignorante, tá? Começar a ignorar. Não, é maravilhoso, porque assim, a gente acabou fazendo muito ao contrário disso na pandemia. Todo mundo começou a buscar muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento. Só que conhecimento demais, quando a gente não aplica, quando não serve para a gente só acumula, passa a ser ele passa a ser prejudicial. Então, nessa hora, é melhor a gente, né? Não adianta eu ter conhecimento de como está desenvolvendo o vírus. Eu quero ter a cura. Eu não quero saber como ele desenvolve. Então, você percebe como a gente vai entrando na paranoia de ficar buscando as coisas. Então, é melhor a gente ter um pouquinho dessa blindagem. Depois, se conecte com você. Quando você perceber que você está saindo, que você está nervosa, que você está em pânico, começa a respirar. Respira e percebe o que o teu corpo está pedindo, porque o corpo está pedindo alguma coisa. Às vezes até aquele chocolate, mas às vezes é um pedaço de chocolate, não a caixa inteira. Não a barra inteira, que é o meu caso, né? Porque quando você vai no chocolate, você já come a barra inteira, porque você engata. Eu já fiz muito isso, já fiz muito isso, André, de comer assim pacote de comer uma barra e de comprar amarga, 100% amarga, porque era menos açúcar, enfim, só que essa marca atacou meu fígado absurdamente, porque imagina você comer uma barra enorme de, né? E assim, aí você fala, e aí travou, que nunca mais eu quis saber de chocolate amargo na vida. Então a gente faz muito isso, mas o corpo, ele fala o tempo todo, e a gente não está conectado com isso, né? Então, por isso que eu te falei que é legal da gente se conhecer, e a técnica que eu acabo usando nas terapias não causa não causa dependência nenhuma. Você vai aprender a se conhecer. Então você vai ficar comigo um tempo, depois você vai falar assim, puta, eu já sei o que eu tenho, eu não preciso mais da Cíntia. Eu consigo já caminhar. Me dá um spoiler. Como se autoconhecer? Para quem não. Porque o que você estava comentando, de repente as pessoas estarem querendo muita informação que não vai agregar. Ou ficar 24 horas ligada nesse vírus que não vai agregar nada. Às vezes procurar um curso que você tem vontade de quando você era criança de fazer, pintar, qualquer coisa assim, que seja uma coisa mais terapêutica. Mas isso já vai trazer um conhecimento. Como que as pessoas vão se conhecer? Como que seria isso? Se Um passo conectar com ela. a Se passo conectar agora? com ela. Por exemplo, você acabou de falar agora, um curso que eu queria ter feito de criança que eu não fiz. É o teu corpo pedindo para fazer isso. Eu tô com vontade de fazer isso. Você se conectou, você está trazendo um bem-estar para você. E às vezes você está substituindo, porque quando você vai buscar, por exemplo, um doce, um chocolate,
Não é tua criança que está pedindo isso? Não é sua criança que está querendo um colo, um aconchego? A mesma coisa é o desenho, é uma pintura, é uma caminhada na rua, é sair, sabe? É parar de se preocupar com o julgamento dos outros. Os outros me chamam de retardada porque eu estou fazendo uma pintura de criança. Não, eu estou me conectando, eu estou me aliviando, eu estou me sentindo bem, eu estou me recarregando. Pisar na grama, andar de roupa suja na rua, fazer o que tem vontade realmente, entendeu? Porque aí você vai passar a se conhecer, porque muitas coisas nossas estão em cima do julgamento do outro. A gente tem medo do julgamento o tempo todo do que os outros vão falar da gente e a gente deixa de fazer aquilo que faz bem para nós. Tá, então o que você indicaria para nossas seguidoras é o primeiro passo desse autoconhecimento, em vez de ficar ocupando seu tempo aí olhando as mídias, olhando coisa que não vai agregar, vai buscar, a gente tem vários cursinhos na Udemy, eu acho que esses dias eu comprei para minha filha lá, curso de desenhar, mas era de anime. Tem um monte de cursinho lá e de repente... Traz a sua criança de volta. Traz a sua criança de volta. A tua criança falava exatamente aquilo que você queria fazer e que você não fez por algum motivo. Né? Por exemplo, eu a vida inteira falava uma frase que é: eu tenho os meus direitos. Minha mãe achava que eu ia ser advogada. Eu não fui ser advogada, tá? Antes de ser terapeuta, eu fui engenheira civil. Mas aí eu fui entender. Para terapeuta é muito... Nada a ver uma coisa Muito com a ao outra. oposto, né? Porque eu fugi da questão de... Mas eu era uma engenheira terapeuta, tá? Eu sempre acolhia as pessoas e dava moda, né? Era muito louco. Mas é porque eu fui na questão da crença, na questão de que aquela terapeuta não ganha dinheiro, não mantém casa. Você vai sempre... Por isso que eu te falo, vai seguir uma linha. Mas quando a criança falava eu tenho meu direito, era exatamente aquilo, Andréia. É de você ser o que você quer sem o julgamento dos outros. Eu posso ser a Andréia que eu quero ser sem me preocupar se eu tô descabelada ou não. As pessoas que julguem, eu não tô preocupada, eu tô me sentindo bem descabelada. Ou, senti uma vermelha agora, tudo bem, os outros estão me julgando, ok, eu tô vermelha. Não precisa, né? Isso que eu tô te falando, porque a gente tá sempre voltado no olhar do outro e não pra gente. Eu Então, acho e isso ainda influencia muito, é muito mais ainda forte isso no nosso mundo plus size, no meu mundo plus size, porque a sociedade exige tantas coisas, e se a mulher for olhar para o que a sociedade exige, aí que ela não vive mesmo. mas quem Então, foi que falou que ser magra é o ideal? é o ideal, é. Até porque em outras épocas não era assim, né? Tudo coisa de época. Mas eu acho que a gente tem que ser Então, saudável. Antes de ser gordo ou magro, e tem aí que ser saudável. é isso que eu ia te falar, porque tem muitos magros hoje que são piores do que, né, as machinhas, porque eles ficam colocando, não se alimenta direito, come muito mal, ou coloca o dedo na garganta para não engordar, né? Então vai gerando outras coisas. O fato é, você está bem sendo fora do teu peso? Não está te trazendo nenhuma doença? Você tem agilidade, você está vivendo, você está fazendo o que você quer? Dane-se os outros, você está bem. É isso aí. Só tem um adendo, gente. Agora a gente está na época que a gente está vivendo, as pessoas influenciadas por esse medo, esse dane-se os outros, está fazendo a pessoa correr risco, mais a família dela e mais outros que não tem nada a ver com a história. Não é nesse sentido que eu estou falando. Não, É sim, no dane-se os outros, mas no julgamento que fazem de você. Pelo sim, amor de Deus, consciente o tempo todo, né? eu sim, É você fazer esse alerta mesmo, André, porque às vezes pode vir mal interpretado, com certeza. eu estou exatamente para fazer um alerta, porque sim, a gente tem que dominar o nosso medo, sim, a gente tem que vencer ele, mas não a ponto de você, a história que a gente estava falando agora há pouco, não a ponto de você estar em risco, colocando a sua família e outras pessoas que não tem nada a ver, que é o que está Mesmo acontecendo porque hoje. o direito acaba quando começa o do outro, né? É. É uma linha tênue, né? Eu posso fazer até um determinado ponto. Daqui para frente eu não posso fazer porque eu estou afetando mais pessoas. Então é questão de responsabilidade e autorresponsabilidade e responsabilidade. A gente tem que ter, nesse momento, mais do que nunca, é preciso ter as duas coisas. Falou das emoções, né, Cíntia? Qual que é a diferença? Eu tenho, eu não, acho que todo mundo, né, tem uma dificuldade
e entender as emoções. Como que você falaria para a gente entender nossas emoções? A gente falou até agora do medo. Mas se a gente for pensar, né, a frustração, a raiva, o ódio que a gente vê hoje, que hoje em dia já não é mais nem frustração. E muitas vezes não é raiva, é ódio. Como que a Vamos gente dar um exemplo? faz isso? Vamos dar um exemplo? Hum, Você tem medo de perder o controle, não tem? sim, Quando você perde o controle, o que que acontece com você? eu fico muito frustrada. E que depois gera o quê em você? Ainda me gera ódio, mas pode ser que eu fique com raiva. Entendeu? É aí. O que que gera? Você tem que perceber aonde você, ou qual que é o teu ponto que te gera o teu medo. Por exemplo, você tem medo de perder o controle. E hoje a gente não tem controle de nada. Então, Sem dúvida. como que a Andrea pode trabalhar isso? De que Então, forma que pode ser leve? vamos lá. Então, você falou do controle. Uma pessoa que tem, vamos colocar da rejeição. Como que ela trabalharia a rejeição? Vamos falar então, como que a pessoa trabalharia a rejeição? Como que a pessoa trabalharia o controle? E a frustração, porque a frustração eu acho que mais atinge a maior parte das pessoas, elas se sentem frustradas, porque elas fazem muito e de repente recebem pouco, ou alguma coisa assim. Você doa muito e recebe muito pouco. Vamos falar desses três: frustração, a rejeição e o controle. Como que seria? Como que a gente poderia explicar isso para as pessoas que estavam nos assistindo? A enxergar isso e como sair disso, né? Enxergar essas emoções, porque por hora, às vezes é até difícil a gente entender a emoção que a gente está sentindo. Como que você Esse é o maior das dificuldades que a gente tem, né? É entender o que a gente está sentindo. pergunta para mim, como que você tá? Tô chateada. Mas por quê? O que Por aconteceu? quê? Não aconteceu nada. Mas por que você tá chateada? Como que funciona isso? Então, é perceber o que te tira do ponto, do teu equilíbrio. Por exemplo, eu tinha uma frase para mim ficou muito clara, quando a pessoa chegava assim, você tem que fazer, eu saía do eixo, eu explodia na hora. Eu falei, não tem que fazer nada. Porque aí você vai trabalhando, era uma frase que eu escutava muito quando eu era criança, e eu fazia, mesmo não querendo fazer. Porque eu achava que eu não tinha que fazer. E era assim, tipo, comer, o exemplo, uma coisas bestas, do tipo assim, comer brócolis, e eu não estava afim de comer brócolis aquele dia. Mas você tem que comer, você tem que fazer, você tem que, porque não respeitava a minha vontade naquele momento, você entendeu? Uma Então, ordem. assim, no caso seria uma ordem, mas uma ordem que não era uma ordem que implicaria em uma disciplina, vamos dizer assim. Era uma vontade. O meu corpo não queria aquele momento fazer aquilo. E não foi respeitado. Então, a partir do momento que começou a gerar em mim, adulta, a Cintia adulta, uma explosão. Quando eu escutava essa frase, era na hora, tipo, não tem porquê. Puxava um elástico lá para trás, inconscientemente eu ia para aquela ordem que me fazia mal. Entendi. Então, é isso que você tem que estar. Você quer controle para quê? Do que você tem medo quando você perde o controle? E é começar a perguntar para você por que você quer tanto ter controle? Por que você precisa ter o controle? Você tem medo do quê, na verdade? O controle, ele só como se diz, a carcaça que você criou para proteger do que você realmente tem medo. Então, quando você não tem o controle, você está se sentindo ameaçado. Mas do quê? É começar a perguntar para você do que realmente você tem medo. Não é a falta de controle, é outra coisa que está por trás. Então, a gente falou do controle, porque na realidade não é o controle, é alguma coisa que está por trás. Então, a pessoa vai ter que, como você comentou agora, de que quando alguém ordenava, você tem que fazer isso. Então, a pessoa tem que começar, na realidade, a perceber o dia dela. Quando foi que aconteceu alguma coisa que mudou o humor? Que mudou Isso. tudo. Na instante, aí a pessoa vai começar a se atentar e de repente, quando ela escuta aquilo de novo, ela já sabe. Mas ela não vai cair de novo, né? Porque igual aquela história de cair no buraco. A gente cai no buraco umas 5 vezes até aprender que ela Mas não vai mais. quando você está alerta, quando você já está começando a perceber aquilo que te tira do controle, você vai começar a ter a escolha. Eu preciso sair do controle por causa disso? É desse jeito mesmo que a pessoa está me falando ou não? Porque você está saindo da dor, percebe, Andréia? Você Sim, começa a sair da dor. Porque essa dor não é mais sua, é da tua criança lá de trás. sim, sem dúvida. Então, muito do que a gente sente hoje tem a ver com a nossa criança lá de trás. O que a nossa Sim, criança
O que a nossa criança interpretou É, daquele momento. exatamente, porque ela interpretou, Interpretou. porque às vezes ela não passou nada, ela só imaginou. Isso. Porque hoje em dia tem umas linhas que falam assim: ah, a culpa é do teu pai e da tua mãe. Não, pelo amor de Deus, a culpa não é do pai, a culpa não é da mãe. Pai e mãe nunca faz nada contra as crianças. Tem a ver com a gente saber lidar com nossas emoções. Então, às vezes, um não que a gente recebeu, que naquele momento a gente não podia ter o sapato que a gente queria ou a bicicleta que a gente queria, isso pode ter gerado uma frustração na criança. No sentido assim, meu pai não me deu porque não quis. Não, a gente não entendeu que o pai não tinha dinheiro naquele momento para comprar, E como que né? você falaria assim, o que é frustração? Como que você explicaria? Porque frustração, eu gosto muito do desenho humano, e no desenho humano, a maior parte do povo nessa terra, o que mais sente, vamos dizer, 70%. O que mais sente é frustração. E como que é esse sentir frustração? Como que você colocaria o sentir frustração para as pessoas entenderem até o que elas estão se sentindo frustradas? Porque tem a pessoa do desapontamento, tem a frustração e assim por diante. Como que seria isso? Como que você colocaria em palavras estar É a frustrado? expectativa que eu crio, né? A expectativa que eu crio para a expectativa que eu crio para alguma coisa. Quando eu crio uma expectativa e ela não acontece, me gera frustração. Nossa, mas a gente cria expectativa para tudo. A gente abre o olho e tem uma expectativa. Vai ser maravilhoso. Então, mas a gente tem uma expectativa da nossa forma, né? Só porque assim, a gente acha que todo mundo pensa igual a nós e não pensa. E a partir do momento que eu quero que a pessoa faça do mesmo jeito que eu faço, eu já estou me frustrando. Ela não vai fazer igual a mim, ela vai fazer o que eu quero, mas não do jeito que eu quero. E aí eu vou frustrar. Quando a gente não cria, por isso que eu falo da expectativa, né? De você gerar uma expectativa na pessoa, você projetar alguma coisa na pessoa. A única coisa que você tem certeza é o que você sabe fazer e como você faz. Então você cria a expectativa em você. Você projeta a sua vida, só que você não pode projetar junto com o outro. Porque quando eu estou projetando com o outro, né, na dependência do outro, não é com o outro, na dependência do outro, eu vou me frustrar, porque não vai sair daquele jeito. Então, é aceitar que o outro é diferente de mim. E saber entender que o outro é diferente de mim e que tá tudo bem. Porque a gente foi acostumado, né? E é aquilo que eu te falei que é a frase que mais me incomodava, que tinha que fazer, sem respeitar aquilo que a gente é, na verdade, né, Andréia? E às vezes a minha verdade não é a sua verdade. O que é bom para mim não é bom para você. Você percebe como fica difícil até você passar uma regrinha de como que você interpreta tudo. Cada um é de um jeito. Então, assim, por isso que eu falo, você tem que estar percebendo em você aquilo que te tira mais do sério. Porque às vezes, para você, o teu controle é um controle mais ligado à área de trabalho. Em casa tá tudo bem se sair do controle, né? Tem gente que se sair um sapato do lugar já fica louco. Mas por quê? Da onde que vem isso? O que aconteceu com ele quando o sapato saiu do lugar, quando ele era criança? Que ele precisa desse controle o tempo todo, entendeu? E aí a pergunta é, precisa continuar desse jeito? Você já não está adulto? Você precisa continuar sendo, se maltratar desse jeito? Se não te faz bem? É, o pior o pior não, é isso mesmo, e as pessoas às vezes não percebem que pode de repente mudar, né? Simplesmente pode recomeçar e pode recomeçar quantas vezes você quiser, porque enquanto você estiver vivo, você pode estar recomeçando, vai estar errando, mas acerta, a hora erra, e se de repente Ontem eu escutei uma frase que fez muito sentido para mim, do Leandro Heck, que ele falou assim: a cada respiro é uma nova vida. Então, cada respiro que eu estou dando é uma nova vida. Ou seja, eu tenho a oportunidade de fazer diferente a cada minuto, a cada respiro. oportunidade de fazer diferente todo mundo tem, basta querer, gente, basta querer e saber que tudo que a gente faz vai ter vai ter a parte boa e a parte ruim, o ônus e não tem muito como fugir disso, né? Não, porque assim, até o não fazer tem um ônus, Sim. Tudo a não né? Então, aceito. é a escolha que você vai fazer. Não, e aquilo que você falou, você vai fazer né, um estudo.
Se eu fizer isso e acontecer tal coisa, para mim, beleza, vai ser melhor do que se eu ficar parado. O que a gente não pode é ficar parado, né? Porque E como cada vez mais a gente está se agora, frustrando. um assunto que a gente comentou antes, né? Como que a gente faz para lidar com o luto, né? Sendo que hoje o mundo tá em luto porque não tem uma família que não tem uma pessoa que partiu ou conhece alguém e assim por diante. Qual Então, seria a dica que você daria para a pessoa lidar com o luto de uma maneira mais leve? Eu sei que é muito difícil isso, até para mim falar. Lidar com o luto de uma maneira leve é pesado. Mas porque o sentimento a gente não mede, né, Andréia? Sentimento a gente não mede. O sentimento é difícil de mensurar e falar, né? A gente não consegue, né? Então, assim, é difícil de você falar do luto porque a gente não consegue mensurar nem falar, né, sobre sentimento. Porque é pessoal, é única de cada um. Mas o que eu falo assim, o luto tem que ser vivido sim, ele não pode ser perpetuado. Então, assim, que a gente costuma falar, é lógico, tem uns que mais, outros menos, 3 dias para você ficar jogado na cama, chorando, se lamentando, tal. Depois, mesmo com aquela, faz um esforço e sai da cama. Começa a se movimentar. Substitui aquela tristeza por movimento, por ação. Para o próprio corpo não se entregar. Ele não absorver mais coisas negativas, mais químicas, não ficar gerando doença na gente também. Porque com certeza as pessoas que se foram, elas não querem ver a gente doente. é. E é por eles que a gente tem que fazer isso. E se elas se foram, né? Porque eu nem acredito mais que elas se vão, né? Mas e você usa alguma coisa aí para ajudar o paciente, seja, não sei, tem algum mantra, uma pedra, sei lá, tem alguma coisa que você usa assim ou você acha que ou você Não, isso vem de caso a caso, Andréia. Caso a caso, porque vem da própria pessoa isso. A bioconexão é a própria pessoa que vai falar o que é melhor para ela. Até se você quiser, eu te ofereço uma sessão de bioconexão para você conhecer e saber o que, que é, para você ter, né, o conhecimento também. Mas vem da pessoa, porque cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Vai despertar, porque assim, é o que o pessoal muito tira da gente, que o pessoal chama de intuição. Mas na é, intuição nada mais é do que você, o teu corpo falando, teu espírito falando que precisa, entendeu? E não tem nada a ver com religião. Não estou falando de espiritismo, não estou falando de espírito. Nós todos temos uma alma, temos né, o corpo e a alma. É ela pedindo para você fazer essa ação, você dar esse movimento. Então, por exemplo, assim, quando você está com sede, vem um alerta para você pegar um copo d'água e beber, não vem? sim, claro. Quando você está com fome, vem um alerta de você colocar uma comida salgada ou doce na boca. Então é a mesma coisa, vem o que você precisa naquele momento para te tirar daquela situação. A gente só tem que confiar, então. Confiar e viver, perceber, né, o nosso entorno e confiar naquilo que o nosso corpo, a maior parte das vezes, nos dá a direção. E muitas vezes a gente Na esquece verdade, o corpo porque a gente escuta muito a mente, não é? então, na verdade, assim, a gente escuta o julgamento da mente. É, Porque vem a primeira frase. Vai, a primeira coisa vem. Aí você fala assim, aí começa a vir, não, mas eu não posso fazer isso, porque senão blá, 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 que vai dar não sei o que, blá, blá. Aí entra o julgamento e dançou. É aquela primeira. Faz aquela primeira que dá. Pode ter certeza que é aquilo que você precisa. Então, por assim, às vezes você acaba assim, eu vou comer manga com leite. Né? Veio assim, então o corpo tá precisando daqueles nutrientes. Mas aí começa assim, não, não posso tomar suco de manga com leite porque mata, porque paralisa o estômago, porque não sei o que, porque minha avó falou lá atrás que faz mal, porque não sei o que e tal. Aí você não toma. Aí você tá com essa falta de nutriente. É meio. Lógico que eu tô dando exemplos aqui muito simplistas, né? Tô brincando com as nossas crenças de criança, mas é porque a gente começa assim, vem aquela mensagem do que você tá precisando no momento, só que aí começa a vir um julgamento atrás. é isso aí, é verdade. Nossa. E como é verdade, a gente viver sobre essa nossa mente julgadora, né? O E tempo todo. O tempo todo. E assim, a gente só julga porque a gente se julga o tempo todo.
Então, quando a gente está julgando uma coisa que aconteceu, é porque antes você fez o julgamento de você. Fazendo uma analogia, eu não sei se você assistiu dos filmes da série Lucifer. Eu assisti, não assisti, não. Não, minha filha que Não. assistiu. Uma das coisas que ele fala muito assim, eu não puno ninguém, é você mesmo que se pune. Eu só tô aqui para te vigiar, para você não fugir da sua punição, vamos dizer assim. Porque é a nossa mente o tempo todo nos condenando o tempo todo. Então, aí entra numa parte que eu gostaria que gostaria, quem sou eu, né? Mas de as pessoas já, as crianças, todo ser humano, aprender que a nossa mente não somos nós. A mente, a função dela é ficar pensando 24 horas em um milhão de coisas. Agora, nós é uma outra parte. O que eu faço dos pensamentos é uma outra história. E de repente o que você está falando é isso. A minha mente julgadora, e muitas vezes as pessoas com essa mente julgadora, porque é normal nosso, né? Faz parte do nosso ser ainda, aí ela começa a se punir porque ela pensou em algo que não tem nada a ver, porque o cérebro é como se fosse o coração. O coração fica batendo lá, né? Pulsando. E o cérebro pensa. Pensa que pensa que pensa. E de repente a pessoa pega esses pensamentos como se fossem dela. E daí surge. Ela compra o pensamento do outro, e não é o que ela está precisando, né? Então, É, a gente acabou de citar aqui um exemplo da moda. A moda é ser extremamente magra, né? Um tal de vira-tripa desfilando que se bater um vendaval que deu em São José recentemente, o pessoal sai todo mundo voando, né? Tem que se agarrar em algum lugar. Mas quem falou que isso tem que ser desse jeito? E a gente comprou. A gente muitas comprou. pessoas compraram isso, né? Muitas pessoas seguem a risca e acham Como que coisas, né? Porque é, porque é aquilo que eu falo, a gente não está voltado no que a gente precisa realmente. Então é aquilo que você está falando. Porque a brincadeira toda você falou da mente, eu vou fazer um trocadilho aqui, né? A mente mente pra gente o tempo todo, Andréia. Por isso que é mente, ela tá mentindo o tempo todo pra gente. só pra- Entendeu? Até mesmo para proteger a gente de alguma coisa que a gente sentiu quando era criança lá atrás. Mas é, lá atrás a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje. Então a gente não precisa mais dessa proteção. verdade, sem dúvida. Ô, gente, deixa eu falar aqui, olha só, a Mariana Ruiva, oh, linda, a Mariana Ruiva é maravilhosa. Vida que segue, temos que levantar a cabeça e se fortalecer, é verdade. O William, boa noite, William, saudade de você, viu? Deixa eu ver, não tem pergunta aqui, mas eu tenho. Não tem pergunta, mas eu... deixa eu só falar. Então você falou sobre o controle, você falou sobre a frustração e a rejeição. Vai A entrar nessa, rejeição, não? Eu tinha comentado que a gente ia falar um pouquinho sobre rejeição. a rejeição ela é braba, né? A É? gente é complicado. A rejeição também, ela é assim, infelizmente tudo é causado lá na nossa infância de alguma interpretação de alguma coisa que aconteceu, tá, Andréia? E a gente sofre muito por essa rejeição. E às vezes a gente toma as atitudes para não sentir a rejeição. Então, às vezes, se doa demais aos outros, aquilo que você falou, até eu faço, e as pessoas não reconhecem. Por que você está fazendo isso? Porque você tem medo de ser rejeitado. Então, você acha que se você fizer tudo para os outros, ser boazinha para os outros, as pessoas vão gostar de você. E aí você percebe que as pessoas, não é bem assim que funciona. E você se sente rejeitado. Então, é a mesma fórmula. É a mesma coisa. Embora são emoções diferentes, a fórmula é a mesma. É perguntar o porquê que você precisa ter a aceitação de todo mundo o tempo todo. Onde que está essa dor que você precisa ser aceitada? Você tem que se aceitar. Eu acho que a Se grande você... Ah, dificuldade. não precisa da aceitação de ninguém. Então, mas eu acho que a grande dificuldade das pessoas, de maneira geral, no nosso planeta hoje, é se aceitar. Se aceitar como a luz e como a sombra que é. Não é? Porque Exatamente. é igual aquela parte, amar a ti mesmo, ou assim, esqueci, me deu branco agora o que está escrito, mas alguma coisa sobre o amar. As pessoas têm muita dificuldade em amar a si próprio, em aceitar a si próprio, e fica mais difícil ainda amar o próximo, ou Sim.
não sofrer a rejeição, né? Porque a rejeição acho que começa lá na infância, quando a mãe fala, ó, você tem que ser bonzinho com os outros, viu? Porque senão, se você não emprestar sua borracha, ele não vai gostar de você. Será que não? Também, né? Boba, André. Ontem eu estava conversando com uma pessoa fazendo uma consulta com uma cliente que veio para ela assim que o pai elogiava o olho da irmã, que o olho da irmã era lindo. E o pai nunca fez um elogio dela para ela desse jeito. E ela se achava feia, ela se achava rejeitada por isso. Eu falei assim, mas qual era a outra qualidade que o teu pai via em você? Ah, eu sempre fui muito inteligente. E o que o teu pai falava da tua inteligência? Não, ele me elogiava. Eu falei, então, será que. Aí a tua irmã era inteligente? Não, minha irmã não. Eu falei, será que teu pai não viu, então, o elogio do olho na irmã como uma forma de deixar ela bem, sendo que você era inteligente e era elogiada pela inteligência, por você ser mais velha? Ela Então, você queria, entendeu? ela queria tudo pra ela, mulher. Mas você entendeu? Mas ela se sentia rejeitada. Então, às vezes, uma coisa tão boba. E é isso que acontece com a gente. E é isso que a gente tem que perceber. Porque quando você entende, não, meu pai elogiava o olho dela porque ela não tinha uma qualidade que eu tinha, a minha dor não existe mais, você percebe, André? Sim, Então eu não me sim. sinto mais rejeitada. Eu não tenho rejeição mais. É, sem dúvida é isso mesmo. É, as pessoas se autoanalisarem, se tiver um profissional, melhor ainda. Com um profissional, eu acho que tudo fica mais fácil. Um profissional que vai te direcionar. Porque o profissional, na realidade, o terapeuta, o psicólogo, Ele vai o... acelerar. Ele Exato, vai acelerar o processo. vai acelerar o processo. Ele vai acelerar o processo para você não ficar muito tempo na dor. Mas é possível a pessoa fazer sozinha. Com certeza é possível. Vamos lá, última pergunta. Ah, meu Deus do céu. Como encarar mais quarentena daqui para frente, com ainda reconhecendo as suas emoções, sabendo lidar com essas emoções e botando aí o sonho e esperança que tudo isso vai passar? Como fazer isso? Fazendo todas essas tarefas que a gente falou até aqui. Prestando atenção no que o corpo está pedindo. É basicamente isso. É ver o que você, aquilo que você está sentindo, sabe? O que está leve e o que está pesado para você nesse momento. Você não é obrigada a fazer as coisas que é pesadas para você. Então percebe o teu corpo. Tá pesado fazer isso, eu não vou fazer. Então, assim, lógico, tem coisas que eu sou obrigada a fazer, mas eu posso fazer de uma forma leve. Entender que naquele momento eu tenho que fazer, mas não precisa ser para sempre. E não ficar carregando esse peso. Então, é aquilo, tá conectado assim, o que está sendo leve e o que está sendo pesado para você fazer nesse momento. E, por favor, não deixe de sonhar, não deixe de imaginar o futuro, porque ele existe, ele está aí. Daqui 5 minutos é futuro. Então, pelo amor de Deus, vamos projetar, vamos fazer, vamos criar, porque a gente está aqui para criar. Na verdade, nós somos co-criadores, né, de Sim. Deus. Cada um é um procriador, cada um é um universo. Então vamos brigar e não deixar essa nuvem de medo que estão tentando colocar na gente. Não que a doença não existe, não que a gente não tenha que tomar cuidado, nada disso. Mas não deixar dominar pelo medo que estão tentando implantar na gente, no domínio que eles estão querendo fazer na gente, em cima, porque virou política, né? Então, o que eu quero dizer nesse sentido? Não deixar essa política dominar a gente. A gente ser cuidadoso, sim, conosco e com quem está à nossa volta. A gente tomar os devidos cuidados, as precauções, mas não nos deixar dominar pelo medo. Mesmo porque a gente tem que tomar, preservar a nossa imunidade. Preservar a imunidade, tomar suas vitaminas, que você já deve ter passado, acredito que muitas pessoas devem ter já procurado as vitaminas para o corpo ficar mais forte, fazer algum tipo de exercício. A, Sim, isso todo mundo já sabe de cor, né, Andréia? às A vezes, vitamina D, tomar um solzinho, dar uma caminhada, né? Nem que seja no quintal. Viver, movimentar. O corpo é movimento o tempo todo. A gente precisa estar, porque senão daqui a pouco, o propósito que tem gente que está na live aqui, está com dor na articulação, está com dor
no pescoço, está com dor, porque é tudo que a gente já está envolvendo nessa parte de emoções que já estão geradas. E não poder fazer, não executar, não contemplar. Então, tudo isso tem um porquê, né? Dor de estômago, dor de garganta, dor de cabeça, que tudo é, tive vontade de falar, não falei, não sei o quê. Então, tudo tem um porquê, né, na nossa... Começar a se olhar mais, olhar para dentro, interiorizar, sabe? O olhar e vigiar é orar e vigiar você. Vê o que você está precisando naquele momento e faça. É a melhor remédio para esse momento. Sem dúvida, a gente só precisa todas as pessoas se conscientizar e ter procurar todos esses conselhos que você deu, todas as dicas que você deu, Cíntia, eu agradeço muito, e trazer isso para a consciência das pessoas, né? E de repente, o tempo que elas estão perdendo lá assistindo tanta coisa inútil que tem aí, vai lá o que você comentou de redescobrir essa criança, pintar, desenhar, o que tiver vontade de fazer. Exato, vai fazer alguma coisa útil né, porque às vezes tem gente que é engraçado, vem falar pra mim assim, eu não tenho tempo de fazer nada pra mim. Tá, que você fez? Eu tava assistindo o Jornal Nacional, mas você viu a notícia? Então, isso daí é o teu tempo. Vai fazer. Então, Vai fazer algo produtivo pra você, é, saudável pra você. Né? e tem tanta série boa. Eu assisti um filme, acho que Poder Além da Vida, acho que sábado, que falava sobre o poder da agora. Maravilhoso. E tem tanto livro que hoje você baixa PDF lá, e tem tanta coisa interessante para se fazer, mas às vezes eu acho que o desânimo cai um pouco, assim, entra nas pessoas por tudo que está vendo, né? Mas o jeito agora é esse, a gente se policiar, se observar, para daí sim começar a ter um controle maior sobre as emoções. Sim, sem dúvida. É a gente começar a se olhar e papais e mamães também, né? Que a gente até comentou isso, né, Andréia? Verdade, como Tome cuidado com as suas crianças também, as mensagens que a gente está passando, no sentido, tem que não educar, mas assim, tentar entender os sentimentos delas, que elas estão passando, e acolher e ajudar elas a interpretar isso. Para elas já virem trabalhando isso que a gente demorou 40 anos, né? Para aprender a fazer. Para elas não precisarem chegar no ponto que a gente chegou de estresse, de doenças, de depressão, esse pânico, essas coisas todas dominando a gente, né? eu acho que o que o pai e a mãe conseguem levar para o filho vai facilitar. Ele vai ter os desafios dele. Mas se a gente conseguir ensinar para eles o que outrora sequer era falado, porque lá no passado isso sequer era comentado sobre emoção, sobre isso, É aquilo outro. poço. Então, de repente, agora Não pode chorar. Era tudo ao contrário, né, André? Não pode chorar. Homem não chora. É. E Não mais, pode fazer. Não pode ficar com raiva, não pode ser invejoso, não pode. E pode, todo mundo tem um pouco disso. tem que ser É o bonzinho, extremo que não pode. tem que agradar todo mundo, tem que ser bonzinho. É muita coisa, né? Então, olhar para o outro já começa quando a criança está brincando com o brinquedo dela e o pai fala: presta seu brinquedinho pro seu primo. Mas por que você tem que tirar o brinquedo do teu filho para emprestar pro primo? Não podia ser ao contrário, assim, tipo, quando você acabar de brincar, você empresta pro seu primo o brinquedo? Nossa, legal essa dica, viu? Eu não fiz isso com a minha filha, não, viu? Eu falei, empresta para ele que ele quer brincar um pouquinho. Não quero mais empresta. Não, então. Mas não, olha, filho, quando você acabar de brincar, empresta pro seu primo, empresta pro seu amiguinho que ele quer brincar. E vira pro amiguinho e fala: olha, espera um pouquinho, que daqui a pouco ele acaba e você brinca. Porque assim você tá. Um tá esperando a vez dele. Você tá. Percebe como é uma forma diferente de educar? A mesma coisa? Eu estou ensinando um não, que hoje em dia não está se ensinando as crianças a tomarem um não, é receber um não, e a gente toma não, a maioria, né? Eu falo que a resposta que sempre é certa pra gente, o não é garantido sempre, né? É a única resposta que está garantida o tempo todo. E a gente pode e vai preparando o teu filho assim. E você pode perceber, Andréia, ele vai largar o brinquedo em 2 minutos. Ele vai perder interesse pro brinquedo, só que ele não vai se frustrar. E ele não vai aprender que ele tem que abrir mão dele para ser legal com o outro. É isso aí. Cíntia, eu vou. Não tá nem aqui no script, desculpa, eu vou acabar. Me fala algo, Cíntia.
Hoje em dia a gente tem maquiagem que é maravilhosa, né? E eu, graças a Deus, eu não sofro muito disso, mas eu conheço muita gente que sofre. Você estava falando da face, né? De você fazer o análise da face. Fala, só dá um adendo para as pessoas, que eu acho que tenho certeza que tem muita mulher que se preocupa muito com as olheiras, aquela parte funda aqui. E às vezes ela não percebe que aquilo lá não é por causa de uma noite mal dormida. Também pode ser, claro. Mas tem alguma coisinha a mais que é no órgão, tá lá, que tá. O que que você. Só tá terminando o nosso tempo aí, mas fala sobre, pelo menos isso. Emocionalmente, em geral, cada caso é um caso, a gente tem que fazer uma análise no todo, então, assim, não posso generalizar. Mas geralmente está relacionado com medo de perda, tanto emocional, de afetiva, insegurança afetiva ou monetária, E você me falaria financeira. que isso tem a ver com os rins. Tem a ver com os rins também. Energia ruim nos rins. Mas não necessariamente é o rim que está com problema. Aí que está a grande sacada do negócio. A biometafísica ela fundamentada, é uma técnica chinesa, né? É medicina chinesa, e os 5 elementos, que é o fogo, a água, a terra, a madeira e o metal. E aí, o tipo do teu rosto te diz se você é madeira, metal, tal. E aí, você tem um órgão que já é o teu forte, Ah, tá? não sabe. É, O tipo do cada característica. rosto é quadrado. Então, cada tipo de rosto é um órgão que tá. Mas aí, assim, aí começa a vir toda a brincadeira. A sobrancelha pode mandar mais, mandar menos. Então, você pode ser um tipo mais. Ter um outro, entendeu? Você pode ser mais mental, mais sentimental. E aí começa a fazer todo o jogo, um quebra-cabeça da coisa. Né? Por isso que, assim, cada pessoa é de um jeito. Mas, resumindo, é isso. Então, às vezes, o teu rim tá com energia baixa, mas não por causa do rim. O teu problema está em outra coisa. Então, essa é o legal da história. Por que que a gente faz a biometafísica? Porque, assim, às vezes, eu tô com pressão alta. Beleza, você vai no médico, no cardiologista, ele vai lá e te dá um remédio para pressão. Mas, necessariamente, não é. O problema não está na... Então, a pressão alta está em outro órgão que está dando a disfunção e está gerando tua pressão alta. Ou a tua diabetes, ou a tua pedra no rim, enfim. Então, as pessoas, pedra no rim, eu vou cuidar do rim. Necessariamente não é o rim. O rim, ele é a consequência e não a causa. Quando a gente faz análise biometafísica e quando começa a pegar todos os sintomas, a gente vai na causa. Entendi. Nossa, gente, olha só, do jeito que o povo tá doente hoje, isso eu acho que é muito interessante as pessoas irem fazer essa biometafísica e ir direto na raiz, né? Na causa do problema. Exato, na causa. Ela vai na causa. Que geralmente é emocional. Aí entra a terapia, entra as coisas, né? Entra todo o processo. Que pode ser feito comigo, com qualquer, mas assim, é um alerta para você perceber aonde você está perdendo a atenção. Porque o nosso rosto, ele mostra exatamente como você está no momento. Então, é até aquela brincadeira que você deve ter aquele amigo que você não vê há anos e quando, nossa, você não mudou nada, né? Realmente ele não mudou nada. Ele não mudou Nossa, nada. Ele continua daquele jeito mesmo, não abalou. Então, assim, uma marca de expressão, uma cicatriz, e outra coisa, sobrancelhas feitas de formas, né? De pessoas que levantam sobre. Então, tudo isso está mudando toda a característica da pessoa, toda a forma da pessoa. Então, é muito legal. É muito interessante isso. tem um estudo que diz que às vezes a pessoa vai lá, eu não sei assim, o quanto isso é, qual porcentagem disso. Mas às vezes a pessoa vai lá e faz uma cirurgia porque ela quer mudar o nariz, sei lá, É isso. a boca. Passa um tempo, a boca volta para o que era, o nariz volta, porque a pessoa não é só mudar a face, não é só mudar o nariz, não é, tem que mudar, é algo dentro. Então é como se Bem, bem. nosso rosto, nosso corpo, ele Isso é é moldado conforme que está aqui dentro, conforme nós fazemos. Então não adianta, sei lá, e gastar uma nota. acabou de falar isso. Você matou. Simplesmente o corpo aqui, o rosto está mostrando aquilo que você está naquele momento. O que você É, está trazendo de problemas, de emoções, enfim, da maneira como você está lidando com a vida.
verdade, Você né? acabou de falar, você acabou de matar, assim, tá vendo? É isso. Volta. É. Volta e as pessoas muitas vezes elas querem com tanto afinco aquilo e às vezes aquilo não é para ela enquanto não mudar por dentro. É. Gente, o jeito A agora, mudança vem de dentro, né? é, A o mundo, mudança vem de dentro. o mundo pede uma pausa e a pausa é para olhar para dentro. Essa é a Exatamente. verdade. Exatamente. Eu acho que essa pandemia veio para isso, para a gente acordar o que tem dentro da gente. Eu acredito muito nisso. É, eu Da também gente acredito. mudar um pouco a humanidade, sabe? A gente É, parar de olhar o externo e olhar o que, que você veio realmente, o que você tem de bom para trazer para esse mundo. sem dúvida. Cíntia, gratidão por esse dia, gratidão por Obrigada. trazer todo Se alguém esse conhecimento aqui para nós. E deixa uma mensagem aí para nossos seguidores que vão assistir agora, vão assistir depois. E muito obrigada, viu, Cíntia? imagina, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar aqui meu trabalho. Espero que eu tenha agregado. Se alguém ficou com alguma dúvida, ficou aqui, quer perguntar, é só mandar um direct para eu vou ter o maior prazer de responder, de estar conversando, estar trocando as informações, porque realmente o que eu quero é que vocês vivam da maneira mais leve possível. Respire leve e viva leve, tá? E traga para o mundo aquilo que vocês sabem fazer de melhor, que está dentro de vocês. Ui, que linda! Linda, Cíntia. Muito, 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 muito obrigada. Meninas, lembrando que eu vou colocar aqui os 15% de desconto usando o cupom no nome da Cíntia, mas o nome da Cíntia é difícil, é com Y. O Cerute que tem 2T, né? 2 T's. Dois É que eu t gosto de complicar, né, Andréia? Hã? Eu gosto de complicar, eu gosto de tumultuar. Não dá para ser simples em tudo. Verdade. E essa semana a gente vai ter lives a semana inteira com bastante conteúdo para levar para vocês. Na quarta-feira vai ter, amanhã vai ter sobre iridiologia. Na quarta de manhã vai ter um personal. Nossa, eu vou estar fazendo exercício na praia. Vou fazer parte de manhã, vou estar na live. Ah, então você participa da live lá, porque olha só, vou estar fazendo exercício com vassoura na praça. Na quarta tarde é Cláudia Morgado falando sobre a harmonização. Na quinta, planejamento financeiro. A gente vai ter uma semana recheada, gente. É muito bom, importante. Obrigado, gratidão, viu, Cíntia? Beijo. Gratidão. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Beijo para todos vocês que nos assistiram também e que vai nos assistir ainda. Tchau, tchau. Com certeza.